Olá, Lelinha. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa Saúde e Sorrisos. Hoje nós vamos descrever algumas técnicas e mostrar a dinâmica do consultório odontológico. Eu trouxe aqui para o quadro 2 amigos e profissionais de ponta que trabalham conosco já há algum tempo. Aqui do meu lado esquerdo tem o Dr. Fabrício Petersen, reabilitador oral, e aqui do meu lado direito, Fernando Batista, técnico em prótese dentária, conhecido pela nata da reabilitação oral de Ribeirão e região. Hoje nós vamos conversar sobre uma dinâmica bastante interessante que chama-se Day Dental. Isso vem dos métodos de trabalho do Day Hospital. Alguns de nós já tivemos a necessidade de passar um dia no hospital com o intuito de fazer exames periódicos e até mesmo pequenos tratamentos poucos invasivos, né? Uma cirurgia ocular, eventualmente, e algo parecido, né? Uma endoscopia e assim por diante. Na odontologia não é nada muito diferente. Muitas vezes as pessoas precisam fazer um tratamento dinâmico, muita rapidez, e que não tome, né, não crie situações indesejadas para o trabalho da rotina de trabalho dessa pessoa. E nós aqui do Instituto, nós formatamos espaços, desde a chegada do paciente, até mesmo exames radiográficos, passando por análise de sorrisos, moldagens, para que essa paciente possa, então, entrar no dia de manhã e sair no final da tarde, já com alterações significativas da questão da estética do sorriso e também na questão da mastigação. Hoje, através de relatos de casos que nós temos aqui, nesse livro, que é um livro que é Casebook, Reabilitação Ósseo-Integrada, Dicas e Considerações Clínicas, escrita por mim e tendo como coautor o Dr. Fabrício Petersen, nós vamos trazer alguns relatos de casos que denotam a importância desse trabalho que chama-se Day Dental. Então, vamos lá. Gostaria que o Fabrício, eventualmente, comentasse algum caso recente, né, que a gente pôde trabalhar. Eu estou aqui, Fabrício, diante de um caso e gostaria que você relatasse um pouquinho da importância desse resultado para essa paciente. Bom, Ronaldo, no caso aqui, nós temos uma paciente que usa uma prótese fixa e que não estava satisfeita com a estética dessa prótese. Então, nós percebemos que ela tem um dente ausente numa região estética, tá? Onde ela queria ter os dentes separados, não é? Então, o que foi planejado? Foi planejada a colocação de um implante, certo? E a colocação de uma eventual coroa para substituir um dente que não estava agradando a paciente. Tá? Então, nós temos aqui, ó, o implante colocado, existe uma peça que vai nesse implante para a posterior confecção das coroas. De tal forma que a paciente chegou nesse resultado aqui, ó, certo? E numa condição estética bem favorável. E eu queria que você comentasse um pouco, como cirurgião, o que o pessoal de casa precisa saber de detalhes na colocação desse implante para a gente ter um resultado nessa situação. Ok. Então, vocês estão vendo que essa paciente foi contemplada numa condição de estética bastante favorável. Uma paciente que tinha uma dinâmica de trabalho muito grande e que as coisas tinham que acontecer a contento para que ela não se prejudicasse um pouco no trabalho. E, ao mesmo tempo, gostaria de uma melhoria significativa sem que houvesse uma mudança muito radical no seu sorriso.
Para isso, para que eu pudesse, então, chegar nesse resultado, onde essa curva da gengiva ficasse bastante similar a essa curva da gengiva do outro dente, para que eu pudesse colocar, então, este implante, como mostra aqui, o posicionamento dele é fundamental, né? Isso é técnica de cirurgião. E a incisão que a gente tem que fazer nessa área, para que eu possa ter essa altura aqui, similar a essa altura, também são técnicas relevantes na colocação desse implante. Muitas vezes, se a gente não tomar um cuidado especial nesses procedimentos, nós podemos ter alguns resultados indesejáveis. Outra situação também que é fundamental é a participação do laboratório, do técnico de laboratório, para que a gente tenha resultados otimizados iguais a esse. O Fernando é uma pessoa muito experiente nesse assunto. O que você pode eventualmente nos relatar para que esses resultados cheguem nesse padrão de qualidade? De fato, Ronaldo, a gente adquiriu já com o tempo técnicas, tecnologias para a gente fazer guias cirúrgicos, trabalhos para chegar a um sucesso estético bom para o paciente. Muito bem. Vamos dar uma continuidade, então, em alguns casos, eu volto aqui a comentar a importância da escolha, eventualmente, da equipe de trabalho o qual você vai fazer o seu implante. E eu venho aqui chamar a atenção de vocês, né? Para quando tiverem a necessidade de fazer um trabalho estético na sua região anterior, de maxila, no seu sorriso, para que realmente tivesse bastante zelo e cuidado, né, na escolha do profissional e da equipe que vai atuar em vocês. Por exemplo, nós temos aqui um caso onde um paciente extremamente jovem, né, tinha a ausência do seu elemento dentário. Um paciente de 22 anos, com agenesia, e a agenesia entende-se quando o paciente não tem o dente permanente, só tem o dente descido, que é o dente de leite. Com o tempo, esse dente, então, caiu, né? Ele não tem como se reter, e aí sim, escolhemos o tamanho do implante que vamos colocar, com muito zelo. Fizemos, então, aqui um protótipo de como seria a colocação desse implante. Isso aqui ainda é esquema no computador. Depois, instalamos o implante, assim como o Fernando comentou, que é fundamental importância para a instalação desse implante, que eu tenha um guia cirúrgico, que é esse acrílico que vocês estão vendo, que posiciona corretamente o implante na posição, para que aí sim, o implante já estabilizado, eu tenha resultados que agradam imediatamente o paciente, né? Numa foto bem aproximada, mostrando um aspecto muito importante, que são as papilas dentárias. Porque são através dessas papilas dentárias que você tem, então, o aspecto de natural desse dente, trazendo, então, harmonia no sorriso da paciente. Então, casos iguais a esses, são casos que nos traz bastante responsabilidade, porque são pacientes jovens e pacientes que têm um apelo estético muito grande. Um aspecto importante e bastante relevante, eu e o Dr. Fabrício, nos nossos planejamentos de reabilitação oral, visamos muito isso, é a linha do sorriso desse paciente. Por exemplo, se eu tenho uma linha baixa de sorriso, ou seja, o paciente não mostra a gengiva, ou se é intermediário, um sorriso normal, mostrando algumas partes gengivais, e um quadro que muitas vezes não favorece nós, reabilitadores orais, é um sorriso extremamente gengival, como nós estamos vendo nesse caso. É muito, muito, muito relevante o planejamento estético para essas situações. Pois bem, casos importantes estão aqui também no nível gengival. Esse nível de sorriso, assim como esse caso e esse caso, é que traz harmonia no resultado final
desse paciente. Nossa, como é bom esse bate-papo. Poder trazer essas informações, Elinha, tem sido para mim uma coisa muito boa, tem me deixado uma condição muito privilegiada. Obrigado. Bom, vamos encerrar hoje. Semana que vem nós vamos trazer outros casos clínicos para vocês conhecerem melhor a dinâmica desse Day Dental, ok? Até lá, boa semana.